Nossa visão de hoje do DEMIBOK fala dos fatores ambientais e dos diagramas de contexto. Os fatores ambientais são colocados como um hexágono que mostra a relação entre pessoas, processos e tecnologia, muito parecido com o que nós vimos no livro de Business Information Management do Sheffield Wood. Então ele coloca como fatores ambientais um hexágono em que no centro nós temos objetivos e princípios. Por que no centro? Porque eles fornecem justamente a orientação sobre como as pessoas devem executar essas atividades, o direcionamento de ação. A partir dali, definem-se regras e responsabilidades e a organização e a cultura a que estão submetidos os processos de gestão de dados dentro da organização, o que tem a ver com a ligação com as pessoas. As pessoas utilizam técnicas para levar a cabo uma série de atividades, para realizar essas atividades, que nós chamamos de processos dentro da organização e aqui especificamente processos de gestão de dados. Para fazer isso, elas fazem uso de ferramentas que possibilitam entregar algum resultado e, portanto, nós estamos falando da tecnologia. Então, essa é a visão rápida aí do relacionamento dos fatores ambientais com os objetivos e princípios da gestão de dados. Então, é necessário compreender a relação que existe entre as pessoas, os processos e a tecnologia para que nós façamos as coisas darem certo. Outro diagrama que é colocado é chamado de diagrama de contexto. O diagrama de contexto que vai ser mostrado aqui é genérico e deve ser adaptado para cada uma das 10 áreas de conhecimento. Ele começa com uma definição da área de conhecimento, dos objetivos dessa área, que tem uma série de propósitos, e isso nos dá os motivadores de negócio para que exista essa preocupação com essa área, com esse conteúdo, com essas atividades dentro da organização. São chamados business drivers. Nós temos dentro dessa descrição as entradas, que geralmente são saídas de outras áreas de conhecimento, já que as coisas são interrelacionadas, as atividades que compõem o que deve ser executado dentro dessa área de conhecimento, podem ou não ter subatividades e são colocadas em 4 grandes grupos, o grupo de planejamento, as atividades de controle, de desenvolvimento e de operações. E nós temos aí a questão das entregas, que normalmente são entradas para outras áreas, a não ser que elas sejam algo que tenha um fim em si mesmo. Então, nós fechamos aí o ciclo, que é um ciclo conhecido de entrada, processamento e saída, aqui visto na forma de entradas, atividades e entregas. Nós temos aqui os participantes dessas diversas etapas, que são os fornecedores, os participantes em si e os consumidores que vão fazer uso dos resultados provistos pelas atividades dessa área de conhecimento que está sendo descrita. E nós temos a questão que embasa essa situação do ponto de vista tecnológico, que são os motivadores, aí, os drivers tecnológicos, aqueles impulsionadores tecnológicos são as atividades relativas às técnicas, aos métodos, aos procedimentos para executar as tarefas, as ferramentas, em especial ferramentas de software, que vão dar suporte às diversas atividades, e as métricas, ou seja, os resultados devem ser mensuráveis dentro desses processos diversos. Então, essa é uma visão do diagrama de contexto. O diagrama de contexto, então, define de forma concisa a área de conhecimento, lembrando que no DEMIBOK, conforme nos dá lá a roda do DEMIBOK, são 10 áreas de conhecimento que são importantes. Os objetivos descrevem, então, a finalidade, os princípios fundamentais que orientam o desempenho das atividades dentro dessa área, as atividades em si, que são as ações, as tarefas que são necessárias serem cumpridas para que os objetivos sejam atingidos, algumas delas podendo ser subdivididas, e essas atividades possuem uma classificação em 4 categorias. Planejamento, que define o curso estratégico e tático para atender às metas que foram colocadas, desenvolvimento, que são organizadas em torno do ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, é um ciclo de vida baseado em operações padrão,
não necessariamente voltado ao desenvolvimento clássico, pode-se usar desenvolvimento ágil, mas você tem que ter uma fase de análise, design, uma fase de construção, de elaboração, os testes, até chegar lá na implantação. Isso tem a ver lá com a sigla em inglês SDLC, System Development Life Cycle. As atividades de controle que garantem a qualidade contínua dos dados, né, a evolução da qualidade dos dados, sua integridade, confiabilidade, segurança, e as atividades operacionais que apoiam o uso, a manutenção, o aprimoramento dos sistemas diversos para que os dados sejam acessados e usados, garantindo a obtenção do resultado planejado. O diagrama de contexto, continuando, tem as entradas, que são as coisas tangíveis que cada área de conhecimento requer. Por exemplo, muitas delas exigem conhecimento da estratégia de negócios, como sendo uma entrada, e as entregas, os entregáveis, os deliverables dessa área, que são os resultados das atividades que são realizadas dentro da área, né, que podem ser um fim em si mesmo, pode ser uma entrada para outras atividades previstas no diagrama de contexto. As funções e responsabilidades, importante porque elas descrevem como é que os indivíduos e as equipes de indivíduos contribuem para essas atividades diversas que existem dentro de uma certa área de conhecimento. Então, as funções são descritas conceitualmente com foco em grupos de funções que são exigidas na maioria das organizações. Como todo BOK, aqui as sugestões são de melhores práticas, né? Cada organização vai fazer a adaptação em função de suas realidades. Tá? Essas funções para os indivíduos, elas são definidas então em termos de requisitos de qualificação e habilidades e são baseadas no SFIA, né, no Skills Framework for the Information Age, que vocês já viram em outras disciplinas, está aqui só para lembrar, né, que são as competências que são exigidas hoje para trabalho dentro do século XXI, na era da informação. Continuando o diagrama, nós temos os fornecedores, que são as pessoas responsáveis por fornecer ou por viabilizar o acesso aos insumos para as atividades, incluindo aqueles que são os proprietários dos dados, obviamente. Os consumidores, que são aqueles que se beneficiam diretamente das entregas primárias que são criadas pelas atividades, podendo, inclusive, esse consumidor ser um outro processo, uma outra área de interesse. Os participantes, que são as pessoas que executam, que gerenciam, desempenham, que aprovam as atividades, e aqui nós podemos também incluir de forma genérica todos os stakeholders, né? Todos os interessados que existem nessa atividade, na realização dentro desse contexto de algum tipo de tarefa. As ferramentas, que são os aplicativos, outras tecnologias, sistemas operacionais, ambientes de redes que viabilizam os objetivos dessa área de conhecimento específica. As técnicas, que são os métodos, procedimentos utilizados para garantir os resultados, que incluem convenções comuns, recomendações de melhores práticas, padrões, protocolos, né? Quando aplicável, abordagens alternativas emergentes, ou seja, não ficar preso somente naquilo que eu tenho hoje. A tecnologia está evoluindo, então você tem que prestar atenção e agregar coisas novas à medida que elas aparecem, desde que elas tenham um objetivo estratégico. E as métricas, né? Os padrões de medição, de avaliação de desempenho, de progresso, de qualidade, de eficiência, ou um outro efeito qualquer, que vão identificar, né, o que é mensurável do trabalho feito dentro dessa área de conhecimento, dentro dessa atividade, também podendo medir características um pouco mais abstratas, como melhoria, como valor. Observação é que, enquanto a roda do Dama apresenta, então, o conjunto das 10 áreas de conhecimento, o hexágono reconhece a relação entre essas áreas e os fatores ambientais, né, as pessoas, as tecnologias, os processos. Os diagramas de contexto eles apresentam um detalhamento dentro de cada área de conhecimento de quais são as atividades que tem lá dentro. Mas o relacionamento entre as áreas de conhecimento, ele não fica às vezes bem claro. Então, foram criadas outras formas de mostrar isso a partir de uma pirâmide ou a partir da evolução do framework para uma representação diferente. Então, a pirâmide de Aiken, ela utiliza as áreas funcionais do DMBOK para mostrar
a situação em que as organizações se encontram a partir de uma visão de que deve haver uma progressão mais ou menos lógica, parecida com etapas, processos, fases pelos quais passam as organizações para garantir os objetivos de negócios baseados em dados. Para a gente entender, vamos ver a construção dessa pirâmide com um pouco mais de detalhes. Então, a organização, por algum motivo, começou a fazer armazenamento e operação de dados. Por exemplo, comprou lá um sistema de cadastro de clientes. Isso exige um certo desenho, uma certa modelagem dos dados, uma integração e interoperabilidade com outros processos da empresa, alguma outra planilha, um documento que exista, um processo que gere ou consuma dados. E isso exige uma certa visão incipiente ainda de segurança de dados. Então, esse é chamado pelo Peter Eichen de fase 1, em que a organização então adquiriu alguma coisa, algum sistema, algum tipo de aplicativo que faz uso de dados e faz uso de banco de dados e passou a utilizar isso em seus processos empresariais. E para isso, então, os ambientes têm que ser ou têm que começar a ser integrados, né? A empresa começa a se adaptar ao sistema, o sistema começa a se adaptar à empresa. No segundo momento, os metadados que dão origem ao desenho e modelagem passam a ser objeto de interesse, porque eles começam a criar confusões na área de integração, e a arquitetura de dados começa a ser desenhada para modelar melhor a apresentação dos dados, a questão do fluxo dos dados, a questão da segurança dos dados, do armazenamento. Então, isso eleva a qualidade dos dados e coloca a empresa numa segunda fase, né? A empresa que começa a dar valor à qualidade de dados, ela começa a dar valor às operações que levam à qualidade de dados, que deixam os dados um pouco mais consistentes para que os sistemas consigam funcionar em conjunto. Então, inicia-se a preocupação com a governança de dados, que é a gestão dessas atividades anteriores, a questão da gestão dos documentos, dos dados mestre, de referência, lembrando que o que interessa aqui, em essência, são os conteúdos e não o documento em si. O data warehousing, né, o armazenamento em longo prazo, e as atividades de inteligência de negócios que são derivadas daí, colocando então a empresa na terceira fase, em que as práticas são mais disciplinadas. E a partir desse disciplinamento, a partir dessa visão mais profissional da gestão de dados, a empresa pode chegar no cume dessa pirâmide, que é o que interessa para a maioria delas: utilização de Big Data, utilização das técnicas de Analytics, a utilização de Data Mining, de inteligência artificial, que levam a empresa a efetivamente, a partir dessas práticas avançadas, a aproveitar os benefícios que vão ser conseguidos a partir de uma gestão coerente dos seus dados, né? Então, avançando com a capacidade analítica, a empresa consegue ligar a gestão de dados com a gestão estratégica de suas operações. Bom, a pirâmide de Eichen, então, descreve como as organizações evoluem, mas existe uma outra forma ainda de examinar essas áreas de conhecimento, explorando um pouco melhor as dependências entre elas dentro do DMBOK. Então, nós podemos ter uma visão em que a gente começa justamente desse topo, desse business intelligence, desse analytics dos dados, e isso depende de uma visão muito clara dos dados mestre e uma consistência do armazenamento dos dados para que nós tenhamos sistemas e aplicações que façam uso disso, possibilitando, então, entregar algum tipo de análise. Mas esses sistemas, essas aplicações, eles dependem de uma boa qualidade de dados, eles dependem de um design de dados adequado e da integração e interoperabilidade entre os diversos sistemas de informação, as diversas fontes e diversos recursos que a empresa, que a organização possui. Portanto, ela precisa de processos de governança de dados que estão baseados na gestão dos metadados, da segurança dos dados, da arquitetura dos dados e dos dados de referência. Isso garante as saídas, né? Garante que se eu fizer essa gestão completa, eu tenho uma saída adequada àquilo que a empresa precisa, e isso não mostra também a dependência que existe entre esses diversos processos.
Então, regra geral, eu não vou colocar um processo de BI lá em cima numa empresa se sequer eu tenho alguma informação a respeito de metadados, a respeito da segurança dos dados e da ética necessária na organização e para poder construir um sistema que está lá no meio que vai fazer uso disso, né? Então, aqui é uma visão um pouco mais integrada. Uma outra visão, ela vem a partir do detalhamento dessas atividades básicas e ela é feita a partir da visão de que as funções da gestão de dados podem ser colocadas em três grandes grupos. Um grupo de supervisão, que é a governança de dados em si, um grupo de gestão do ciclo de vida e um grupo das atividades fundamentais. Então, do ponto de vista de supervisão ou da governança de dados em si, nós sabemos que ela é baseada na estratégia, ela é baseada numa visão de o que é importante para a estratégia da organização, quais são os dados importantes para o negócio, que já era a visão que nós tivemos no framework do Zachman da década de 70 e que continua extremamente válido. A valoração dos dados. Os dados são um ativo, mas eu tenho que reconhecer isso e, de certa forma, tenho que dar valor aos dados no sentido de monetizar, né, de ter um valor monetário para eles. A questão dos princípios e ética de uso dos dados, como é que eu vou usá-los, para o que eu vou usá-los, tenho ou não autorização, posso ou não fazer isso. A questão muito ligada aí também entre a ética, a valoração e a estratégica a política dos dados, né, a política de informação dentro da organização, nós também já tivemos oportunidade de ver isso em outra apresentação, e a administração dos dados em si, que o DMBOK, na verdade, ele traz a palavra stewardship, que tem, assim, uma série de traduções, desde mordomo de dados, passando aí por uma questão de evolução, passando por uma questão de entrega, né, de dados, e aqui a gente vai usar a palavra administração. Isso tudo exige uma mudança cultural, exige uma administração do change management, né, das mudanças que ocorrem dentro das organizações. Por quê? Porque à medida em que você não tem uma administração de dados na organização, criar isso muda a cultura das pessoas. E a partir do momento que você já tem uma empresa informatizada, mas ela não faz a gestão de dados da forma que é recomendada, e você tenta colocar isso e tenta mudar esse processo de mudança tem que ser bem gerenciado, porque ele pode gerar uma série de reações. E as atividades fundamentais? As atividades fundamentais têm a ver com a gestão dos riscos dos dados, que se subdividem em riscos de segurança, de privacidade, de compliance, né, de seguir algum tipo de regulamentação, atender a uma regulamentação, a gestão dos metadados, já foi comentado, e a gestão da qualidade dos dados. Então, isso é fundamental para que a gente consiga fazer uma boa supervisão. Mas e cadê o ciclo de vida? As atividades de gerenciamento do ciclo de vida, elas podem, de uma forma assim genérica, serem divididas em duas perspectivas. Uma de planejamento, que tem a ver com a gestão do risco, modelagem, design, e outra de uma perspectiva de capacitação, que tem a ver com o gerenciamento dos dados em si, o desenvolvimento de tecnologia, armazenamento de dados, armazenamento de documentos, operações com os dados, etc. Então, o DMBOK, ele nos dá a gestão do ciclo de vida colocada sobre três perspectivas, em que uma tem mais a ver com design, duas mais a ver com o uso, uma mais avançado e outra intermediária. A primeira, então, é o planejamento e design, a segunda é o do uso e realce dos dados, e a terceira é da habilitação e manutenção dos dados, fechando a questão do ciclo de vida, da gestão do ciclo de vida dos dados. Então, é uma evolução. O planejamento começa com a arquitetura de dados e a modelagem e desenho de dados que atendam à organização. O uso tem a ver com armazenamento e operações que são consistentes em relação aos dados, consistentes aqui é que tenham a ver com o negócio e com as políticas da organização. O data warehousing, né, quer dizer, manter os dados para poderem ser utilizados futuramente, mas mantê-los de uma forma planejada.
a integração e interoperabilidade dos diversos sistemas, os controles de acesso de usuários, de logins, de pessoas, o Big Data Storage, a gestão dos dados mestre e a gestão dos dados de referência. Então, isso garante uma primeira utilidade para os dados, que é dar suporte à fase seguinte, em que a organização efetivamente vai chegar naquele ponto que interessa mais. No BI, por exemplo, né, na inteligência de negócio suportada por dados. No Data Science, ou seja, em ligar os dados entre si, buscando relações. No uso dos dados mestre, na monetização dos dados, né, na efetiva valoração, em que eu vou dizer, olha, isso vale tanto, isso tem este valor monetário. A gestão dos conteúdos e documentos, lembrando que aqui nós temos a questão dos conteúdos que estão dentro dos diversos suportes como sendo importante e o documento eventualmente sendo importante quando ele atende a alguma questão legal, né? Tem que guardar aquele documento por uma questão contratual, por uma questão contábil, por uma questão médica, enfim. E o analítico, que tem a ver com o preditivo, né, que é o suprassumo aí da inteligência de negócios, em que eu consigo, a partir das técnicas de data science, colocar uma análise preditiva em função daquilo que eu tenho, que está acontecendo, que vai acontecer nos mercados e que interessa extremamente para processos de gestão de marketing, gestão estratégica, gestão de logística, enfim, para gestão, para a administração da empresa como um todo. Então, essa é uma visão da gestão do ciclo de vida que fecha a figura que é oferecida no DMBOK, que é essas funções da gestão de dados divididas nesses três grandes áreas, né? A governança de dados, que é chamada de supervisão, a gestão do ciclo de vida e as atividades fundamentais. Vocês notarem, até agora nós já vimos alguns modelos, alguns frameworks que começaram lá com a roda do DMBOK, daí evoluíram para esses que nós vimos hoje, aí a questão dos fatores ambientais, a pirâmide, os diagramas de contexto e essas duas visões últimas aí da questão do relacionamento entre os dados. Esse último quadrinho que fica embaixo à esquerda, o último apresentado das funções de gestão de dados, né? Ele é a visão mais atual aí de DMBOK, né? Então, de certa forma, ele é uma evolução daquela primeira ali, aquela primeira roda que vem desde o DMBOK 1 e que foi ligeiramente adaptada aqui em função de evolução de mercado, de características e da própria visão da gestão de dados dentro das organizações. Então, o nosso objetivo a partir daqui é explicar melhor essas etapas, os diagramas de contexto voltados a cada uma dessas áreas, a questão da ética do tratamento de dados. Mas isso é objeto de outra leitura.